Bom dia, pessoal. Esse é o primeiro vídeo da série De Cabral ao Enem, uma série sobre educação, tá? Não, não se esqueçam, já se inscreva no canal, já deixa o seu like, deixa o seu comentário e vem conosco nessa série. Hoje vamos começar a responder. Cabral descobriu o Brasil? O que vieram fazer aqui? Fique atento, aperte o play e se ligue nessa série incrível sobre educação. Bom dia, pessoal! Beleza? Hoje a gente começa a nossa série sobre educação, de Cabral até o Enem. Olha, quando eu comecei a estudar a história da educação, os desafios dos professores em sala de aula, por que que nosso sistema, nosso conteúdo, o nosso jeito de dar aula, de ensinar, não estava alcançando resultado satisfatório com os nossos alunos. Então, eu, como professor de matemática do ensino médio, comecei a desenvolver um estudo lá em 2013, 2014, tá? Apesar de estudar a educação desde 2004. Porém, esse período foram 9 meses de uma pesquisa intensa sobre a questão da educação. E eu cheguei a algumas conclusões que são muito importantes. Nessa série de vídeo, que a gente começa hoje, uma série sobre educação de Cabral ao Enem, nós vamos falar exclusivamente da cronologia da educação até o Brasil. E no vídeo de hoje nós vamos responder algumas questões e vamos questionar também, além de responder, vamos perguntar, vamos questionar para estudiosos, para poder público, para professores, diretores, educadores de um modo geral, um pouquinho sobre por que a educação está no patamar que está hoje e se agravou com a questão da pandemia. Vamos para a história. Eu coloquei aqui uma pergunta bem simples. Cabral descobriu o Brasil? Vamos contextualizar. A corrida marítima estava muito grande, o mercantilismo estava muito intenso, as nações europeias estavam na corrida imperialista de dominação, de conquistar terrenos, de desbravar novos mundos. Tá? E isto, né, fez com que grandes navegadores se aventurassem além mar para descobrir. E tem até uma questão interessante que eu estava vendo uma série do Piratas do Caribe. Então, vai ter muito a ver com o que nós estamos estudando aqui hoje. Então, primeiro que Cabral, alguns estudiosos, algumas versões, dizem que ele estava indo para as Índias e acabou encontrando os índios. A pergunta que eu quero que você responda é o seguinte: o Brasil foi descoberto ou o Brasil foi roubado? Foi tomado? Foi usurpado? Porque aqui tinha os índios. Ontem, inclusive, hoje é dia 20, ontem foi dia 19, dia do índio, tá? Eles fizeram dia do índio, blá, blá, blá. E um índio falou uma coisa muito interessante. Porque alguém perguntou para ele o seguinte: você está preocupado com a gestão do Bolsonaro? Eu falei assim: meu amigo, nós índios sofremos há 500 anos. Eu estou mais preocupado com vocês que não são índios, com o governo Bolsonaro. Foi interessante o que ele falou sobre isso. Enfim, Cabral descobriu o Brasil, sim ou não? E o que isso tem a ver com a educação? Tem tudo a ver. Entenda uma coisa. O que vinha nos navios além mar? Quem eram os aventureiros que animavam? Se fosse mulher, naquela época, preste bem atenção, naquela época geralmente eram consideradas prostitutas. Se fosse marinheiros, eram pessoas que fizeram muito isso, abriram as cadeias da Europa e pegaram aqueles voluntários para poder vir e ir no navio trabalhar como tripulação, porque era necessário. E pessoas de uma classe um pouco mais elevada, como era na época, naquele ano, imagine, século XIV, século XV, século XVI, né? Não se aventuravam, mas financiavam capitães, piratas, marinheiros, para que pudessem então vir para
essas aventuras. E tinha muitas histórias, tinha muita situação, né? Monstros marinhos, tempestade que afundava muitos navios. Então era uma viagem muito arriscada. E nem todo mundo se aventurava nessa riscada. Então, quando chegou-se aqui no Brasil, avistou-se que tinha os nativos. E o que foi feito? Tá? O que vieram fazer aqui? Especificamente no Brasil, quando a colônia de Portugal chegou aqui, quando os colonizadores chegaram aqui, o objetivo era desbravar, conhecer riquezas, conhecer o que a terra produzia, etc, etc. Já havia ali na parte mais da América América Latina, América Central, ali, América Latina, prata, já sabiam que tinha prata, que tinha vários outros benefícios, ouro, que era interessante. Tanto é que um navio francês afundou com uma grande quantidade, um francês e um espanhol, com grande quantidade de prata pegado da América. Então, o que eles vieram fazer aqui nada mais do que explorar. Isso você já sabe de cor e salteado. Agora, o que nós vamos falar daqui pra frente é o que vieram fazer aqui e o que isso tem a ver com a educação. A primeira coisa que eu quero te falar nessa série e que afeta a educação de forma crucial é não respeitar. Não respeitar o que foi encontrado aqui, como foi encontrado aqui. Porque vamos aqui pegar só uma questão superficial. Eu, índio, estava nu. Chega um europeu cristão e vê aquilo e se assusta, porque na cabeça deles a nudez era algo, a igreja pôs na cabeça dele que a nudez era pecado, que a nudez era vergonhoso, que era um ato que atacava o pudor. E então, a primeira coisa que atrapalhou a nossa educação foi não respeitar a cultura estabelecida. Houve uma ruptura. Pegaram e quiseram cristianizar os índios. Vou falar dos jesuítas com a primeira missa, no próximo vídeo da série, fica atento, que também tem a ver com a nossa educação. E romperam, não quiseram saber qual que era, não quiseram se adaptar de forma geral, mas sim, quiseram pegar os escravos, pegar os índios, pô-los para trabalhar, quebrar todo o sistema que eles haviam vivido, não entender, mal entender a língua que eles falavam, porque era uma língua diferente, uma língua nativa, e então fizeram essa ruptura de cultura. Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar para você. Cabral descobriu o Brasil? Ou fomos usurpados, roubados, tomados? E o que vieram fazer aqui? Levar tudo aquilo que a gente tinha de bom. E roubar aquilo que a gente tinha de melhor ainda, que era a nossa identidade. Hoje é o primeiro vídeo da nossa série Educação de Cabral ao Enem. E hoje a gente viu, rapidamente, perguntamos se o Cabral descobriu o Brasil e o que vieram fazer aqui. Então já entendemos um pouquinho e no próximo vídeo eu quero que você fique atento, que nós vamos falar um pouquinho de como começar a cristianizar os índios e como que a nossa educação começou a começar errada. Já começou começando errada e você vai entender por quê. Forte abraço do professor Eduardo Carolino. E não se esqueça, inscreva no canal, deixe o seu comentário, o seu like, para que o vídeo possa chegar a mais pessoas. Um forte abraço e até o próximo vídeo da série.